Bom, boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa aula. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar fazendo a correção das atividades domiciliares de ciências, tá bom? A atividade 3 e 4, tá? Lembrando que a atividade 1 e 2 a gente já fez, tá? Já está postada aqui também no meu canal. Depois vocês podem estar dando uma olhada novamente. Já a atividade 3 e 4 a gente vai iniciar agora, certo? Para isso eu vou compartilhar aqui minha tela para podermos a gente fazer essa correção, ok? Vamos aqui dar início. Questão 1. No reino Monera, sobre as bactérias, é incorreto afirmar que a. São organismos unicelulares microscópicos e multiplicam-se por reprodução assexuada e sexuada. E aí, pessoal? Vocês podem observar que nós já temos o nosso primeiro erro. Observem que a questão é para marcar a opção errada, certo? E a opção A está errada. Por quê? Deixa eu só marcar aqui. Porque se a frase fosse até somente sexuada, aí estaria correto. São organismos unicelulares, microscópicos e multiplicam-se por reprodução assexuada. Aí estava certo. Só que aqui disse que também acrescentou esse pedaço, e sexuada. Isso é o que torna a opção A errada, tá? Porque as bactérias não se reproduzem de forma sexuada. Elas se reproduzem somente por reprodução assexuada. Assexuada, tá? Não esqueçam. As demais opções estão todas corretas, tá bom? Então, como a gente já encontrou de cara a opção certa, para otimizar nosso tempo, vamos para 2. Questão 2. As bactérias são classificadas quanto à forma, exceto em. Aqui tá, observe que usou a expressão exceto. Só você vai dizer onde está errado a forma, os formatos das bactérias, tá bom? Vamos lá. A. Coco, de forma esférica ou subesférica, certo? Tá? Bacilo, em forma de quadrado isomérico. Errado, tá? Exceto aqui, tá? Então, a letra... Em outras palavras, a questão 2 era para você marcar a opção errada também, tá? Forma uma analogia similar, tá bom? Então, repetindo, as bactérias são classificadas quanto à forma, exceto em bacilo, letra B, tá? Em forma de quadrado isomérico, porque não é essa a forma, certo? A letra C diz vibrião em forma de vírgula, correto. Espirilo, letra D, né? Espirilo em forma de espiral ondulada, correto. Letra E, espiroqueta, né? Em forma acentuada e espiral, também, né? Essa forma aqui vocês não viram no livro didático ainda, né? Na verdade não viram, mas também pode existir nesse formato, certo? Então, a letra B, tá? Está errada, tá bom? Então, é o que você vai marcar. Questão 3. Assinale a alternativa correta. A. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Certíssima. Tá? Então, de cara, vamos só conferir as outras, né? B. As bactérias e as algas cianofícias distinguem-se de todos os outros seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear, isto é, são eucariontes. Na verdade, pessoal, estaria correto se a frase fosse até nuclear, certo? Porque quando coloca isto é, são eucariontes, é onde está o erro, tá? Porque as características que na questão B diz são referentes às células procarióticas, tá bom? Por isso que está errado. A C. As bactérias só vivem isoladas, embora próximas, nunca formam colônias.
Erradíssimo, né? Todo mundo sabe, né? Já falou sobre isso, que as bactérias formam sim bastante colônias. D. Em algumas espécies de bactérias, observa-se o fenômeno da conjugação, isto é, um tipo de reprodução assexuada. Errado, tá, pessoal? Também. Letra E. As algas sinofícias assemelham-se às bactérias, porém são heterótrofas, isto é, produzem a matéria orgânica por fotossíntese. Vi que, pessoal, até que se não tivesse dado a palavra heterótrofa, estaria correto, tá? Só que heterótrofo, na verdade, é o oposto do que é dito aqui na questão, né? São organismos que não produzem seu próprio alimento, ou seja, não realizam a fotossíntese, tá? Então, as algas cianofícias, né, assemelham-se às bactérias. Essas algas cianofícias são as cianobactérias, tá bom? Elas são autotróficas, tá bom? Isto é, produzem a matéria orgânica por fotossíntese, tá bom? Então, a opção correta é a letra A. Então, marquem aí a A. Certo? Deixa eu só marcar aqui. Letra A é a opção correta. Certo? 4. As bactérias são classificadas de acordo com sua forma. Elas podem apresentar forma esférica, de bastonete, de vírgula, entre outras. As bactérias de forma esférica e de bastonete são chamadas de A. Cocos e vibriões, respectivamente. B. Cocos e bacilos. C. Vibriões e bacilos. D. Esféricos e bacilos. Então, pessoal, e aí? Então, assim, observe que a dica que dá na opção, ó, que fala, quer saber a forma esférica, constante, saber tá falando da forma esférica e de bastonete. E aí, né, essa opção, no caso, ó, da forma esférica são os cocos, tá? E de bastonete são os bacilos. Então, a opção correta é a letra B. Certo? Letra B é a opção correta. Tudo bem? Vamos continuar. Questão 5. Com suas palavras, fale sobre o vírus. Pessoal, vamos falar aqui de forma bem resumida, tá bom? Vou falar sobre o vírus de forma bem resumida. Deixa só eu ver aqui. Só um instante, tá? Deixa eu só abrir aqui. Então vamos lá, de forma bem resumida, o que é vírus para vocês, né, pessoal? A gente pode resumir vírus como sendo formado por um envoltório externo, tá bom? Dentro do qual se abriga o que é chamado material genético do vírus. Tá? Resumidamente falando, o vírus é isso. Então eu vou digitando aqui, tá? E vocês vão fazendo aí também, certo? Vamos lá. Podemos descrever um vírus como sendo formado por um envoltório, tá? Envoltório externo, dentro do qual
se abriga o que é chamado material genético do vírus, certo? Deixa eu só corrigir bem aqui. Genético, que foi o deixei chamado. Certinho. Deixa eu aumentar aqui para ficar maior de vocês visualizarem. Vou colocar aqui de verde para dar um destaquezinho também, tá? Prontinho, tá? Aí você pode estar pausando o vídeo e fazendo sua resposta. Aqui é de forma bem resumida, tá certo? Se você quiser acrescentar mais algum detalhe, fiquem à vontade. Então, podemos descrever um vírus como sendo formado por um envoltório externo, dentro do qual se abriga o que é chamado material genético do vírus. Tá bom? Continuando, questão 6. Cite algumas doenças causadas por vírus, além da gripe. Pessoal, aqui tem várias e várias, né? Vamos aqui citar algumas, né? A própria AIDS, né? É outra. Sarampo. Todos exemplos, tá bom? Bastante. O que mais? Cachumba. O que mais? Ebola, né? Varíola. E por aí vai, tá, pessoal? Tem várias e várias outras. Aí vocês podem estar fazendo outras também, tá? Vou colocar esses aqui como exemplo. Tudo bem? Mas aí vocês podem estar acrescentando mais, ou se tiver colocado outros, não tem problema não. Tudo bem? Deixa eu só colocar mais aqui em cima. Pronto. Certo? Continuando. Questão 7. Sobre o ar, escreva V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, essa questão 7 aqui, assim, ela não está muito bem elaborada, certo? Porque fala só assim, ó, sobre o ar, escreva V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O ar está presente em todos os ambientes. Assim, essa opção aqui é a primeira opção que eu digo que está mais elaborada, tá? Porque assim, quando afirma o ar está presente em todos os ambientes, o correto mesmo seria colocar falso, tá? Porque não especificou o ambiente, né? Por exemplo, não falou que era no próprio na superfície do planeta, não falou se era no universo, porque, por exemplo, na Lua não tem oxigênio, né? Não tem ar. E aí? Então vamos considerar que está falando só da superfície terrestre, tá bom? Então vamos considerar ela verdadeira, tá? Pode colocar V. Tá bom? O ar está presente em todos os ambientes. Aí você pode até colocar aí de lápis, acrescenta, né? Ó, todos os ambientes da superfície terrestre ou da superfície da Terra, tá bom? Sem o ar podemos sobreviver. Falso, né, pessoal? Óbvio. O ar sujo é um ar poluído. Verdadeiro, né? Óbvio. O ar poluído causa doença nas pessoas. Verdadeiro, com certeza. Podemos ver o ar. Ele é visível. Não, né? A gente não pode ver o ar. Então, a última aqui é falsa. Tá? Então, tá aí a ordem. Não. VF, VVF. Aí vocês acrescentem aí na primeira opção, o ar está presente em todos os ambientes, e você acrescenta da superfície da Terra. Tá bom? Vai ficar mais corretinha. Vamos aqui continuar. Atividade 4. Agora vamos para 4 já, viu? Questão 1. São organismos conhecidos popularmente como bolores, cogumelos e champignons.
E porque essa aqui tá difícil, hein? A gente acabou de fazer uma prova sobre isso. Então, pessoal, vamos diretamente, né? Nós estamos falando dos fungos, tá? Organismos conhecidos popularmente como bolores, cogumelos e champignons. Então, fungos, letra D. 2. Assinale a alternativa que contenha somente doenças causadas por fungos. Que também está fácil, né? Por exemplo, cólera e coqueluche. Não. B. Alergias, micoses e ulcerações no corpo. Será? Vamos ver as outras, né? Gripe, resfriado. Não, né? Doença de Chagas, pneumonia. Não. Então, a opção que mais se encaixa é a letra B, tá bom? Então, essas aqui são doenças causadas por fungos, pessoal. Alergias, micoses e ulcerações no corpo, certo? Continuando, questão 3. Os fungos e as bactérias que vivem no fundo de um lago e que se alimentam de organismos mortos são chamados... Isso mesmo. Se alimentam de organismos mortos, né? Já dá a resposta. Decompositores, certo? Bem simples, né? Questão 4. Tem espaço, né? São exemplos bem conhecidos de fungos. Muitos são cultivados comercialmente, mas outros têm de ser escolhidos no estado selvagem. Agaricus bisporus e vemos como champignon. Qual a alternativa completa da frase? A. Bolores. B. Cogumelos comestíveis. C. Orelhas de pau. E D. Levedos. Os são exemplos bem conhecidos de fungos. Muitos são cultivados comercialmente, mas outros têm de ser escolhidos no estado selvagem. Agaricus bisporus e vendidos como champignon. O champignon, a gente já estudou, né? É um tipo de cogumelo comestível. Então, a opção correta, letra B, tá? Completa a lacuna. Os cogumelos comestíveis são exemplos bem conhecidos de fungos. Tudo bem? Questão 5. Os líquens não são um único organismo, pois são formados pela associação entre organismos de diferentes espécies. Os organismos abaixo podem ser encontrados em associação, formando os líquens, exceto, cuidado com o exceto, tá? Ou seja, quando tem a palavra exceto, é porque vai de 4 opções, 3 são verdadeiras e uma falsa. Tá? Então vamos aqui. Os organismos abaixo podem ser encontrados em associação, formando os líquens, exceto algas, verdadeiro, fungos, verdadeiro, né? Associação entre algas e fungos formam o que já exatamente são os líquens. Cianobactérias, também, tá? Cianobactérias e fungos, tá? E sobrou quem? Protozoário, né? Somente os protozoários. Os protozoários não fazem parte de uma associação para formar os líquens, tá bom? Então, por isso está pedindo para marcar exceto. Então, ela é que está errada aqui no contexto, tá bom? 6. Nos líquens, os fungos e as algas realizam uma relação ecológica em que ambos são beneficiados. Essa relação é denominada de... A gente viu muito sobre isso, né? Mutualismo, tá, pessoal? Um direitinho aqui, onde ambas as espécies se beneficiam com uma situação, né? Uma acaba ajudando a outra a se manter viva. Questão 7. Animais invertebrados não possuem vértebras ou crânios. Dos animais a seguir, qual não representa um exemplo de invertebrado? Vamos lá. Lampreia, esponja, esquistossomo, polvo, estrela do mar. Então, pessoal, um que não é invertebrado é a lampreia, tal. Esponja é invertebrado, esquistossomo também, polvo, estrela do mar também, certo? Então, a opção A é a opção correta. Questão 8. Com suas palavras, faça uma explanação sobre. Pessoal, aqui eu já adiantei, tá? E já fiz um resuminho sobre cada um para a gente não perder tempo, para otimizar o nosso tempo, viu? Então vamos lá.
Poríferos. Os poríferos são animais primitivos de água doce ou salgada. Eles são organismos que não possuem órgãos nem capacidade de locomoção. E a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Exemplo, esponjas. Quinidários. Os quinidários vivem em água doce ou salgada, e alguns deles possuem capacidade de locomoção, enquanto outros são sésseis. Uma característica que os torna peculiares é a presença de um tipo celular específico, os quinidócitos, que produzem uma substância que queima na pele, que arde, tá bom? Como se fosse urtiga. Alguns exemplos de quinidários são águas-vivas, os corais, anêmonas do mar, e as hidras e as caravelas, certo? C. Nematódeos. Os nematódeos possuem o corpo cilíndrico, e podem ser de vida livre ou parasitas de humanos e plantas. São exemplos as lombrigas, oxiuros ou oxiuros e outros vermes, tá? D. Moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole, com presença de concha, a qual pode ser interna, lulas e polvos, ou externa, caramujos, mexilhões. Eles habitam ambientes de água doce ou salgada e terras úmidas. São exemplos de moluscos, mexilhões, polvos, lulas, lesmas, ostras e caramujos. Tá? E a letra E, artrópodes. Os artrópodes compreendem um filo muito diversificado, tá? O maior filo que a gente tem. Eles são caracterizados pelo corpo segmentado e presença de exoesqueleto de quitina. Os principais artrópodes são o inseto, borboleta, abelha, barata, moscas, como exemplo. O aracnídeos, aranhas, ácaros, escorpiões, carrapato, crustáceos, que são as lagostas, caranguejos, siris e camarões. Certo? Então, pessoal, vamos encerrar aqui. Certo? Encerramos a nossa correção. Por favor, corrijam a atividade. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau e até mais.